Então agora, né, como é comum nas nossas práticas, nas nossas lives, vamos respirar? Primeiro de tudo, do que você estiver fazendo, tá? Claro, se estiver dirigindo, né, tem gente que vai ouvindo pro trabalho, aí só não fecha o olho, mas se você tiver mais à vontade, ó, fecha o olho agora e puxa o ar e solta. Mais uma vez, respira bem fundo. Pela terceira vez, bora lá, puxa o ar. Ai, coisa boa, né? Chegamos, estamos aqui, presente, nesse momento. Olha só, antes de começar o tema, né, da live de hoje, eu quero trazer para vocês uma respiração que é bacana, assim, né? Sabe aquele momento que às vezes a gente precisa dar uma desopilada, assim, que a coisa tá pesada? Tem uma respiração que é muito efetiva, que é simples. Você puxa o ar e solta de uma vez, assim, ó, como se fosse um desabafo, sabe? Façam isso durante o dia e vão me contando, vão trazendo aqui pra gente pra ver se realmente faz sentido. Eu sempre falo, né? Não acredita em mim, testa. Então, puxa o ar e solta de uma vez. Isso ajuda muito, assim. Tem toda uma questão fisiológica que acontece e tudo mais, mas a gente vai trazendo pra vocês no decorrer. Aí a gente, na própria Mentalize e Realize, ali na comunidade, a gente vai ter uma sessão só de meditação, de respiração, e aí a gente vai explicar certinho pra vocês. Olha só, então vamos lembrar, né, por que essa live, né? Isso, sou pro raio, isso mesmo. Muito bom. Então assim, ó, por que essa live acontece? Nós temos a Mentalize e Realize, né, uma comunidade muito bacana, muita gente que tá aqui, muita gente que passa aqui pela live, faz parte da Mentalize e Realize. E dentro, né, dessa comunidade, o que a gente tem? Alguns encontros ao vivo e alguns encontros também aqui, né? Algumas assim, são aulas porque a gente traz técnicas, mas na verdade a gente está aqui trocando conteúdo, a gente está aqui trocando ideia, né? Então, esse movimento que acontece aqui, depois ele vai lá para a comunidade, lá para a plataforma, e essa interação é muito importante, essa troca de energia que nós temos aqui é muito importante, né? Apesar de eu estar do lado de cá, vocês do lado de lá, mas é muito bacana, né? Porque aqui surgem muitas ideias, vocês também trazem muita coisa pra gente, vocês trazem fora da live, a gente comunica aqui na live, compartilha com vocês. Então a ideia dessa live aqui é trazer esse conteúdo de reflexão mesmo, trazer ali alguma técnica, né? Mas principalmente trocar essa energia boa para começar a semana. Então, bora lá? O tema de hoje foi o Comece pelo Porquê. Existe um livro do autor Simon Sinek que tem esse título, inclusive, né? E foi inspirado nele que eu trouxe. Bom dia, oh, que delícia! A Rai mandou aqui, ó, tá lá na Bahia, oh, delícia, viajando, muito bom, Raizinha, coisa boa, né? Pra gente reconectar, uma das formas de reconectar é encontrar quem a gente ama, né? Voltar para os lugares que fazem bem pra gente, olha que coisa boa. Muito bom, muito bom. Aproveita daí, obrigada por estar aqui com a gente, olha que delícia, no meio da viagem, muito bom. Então, voltando pro tema, né? O tema da live, então, é Comece pelo Porquê. Caramba, né? Eu coloquei um Reels essa semana passada falando da importância do porquê. Você sabe a importância do porquê na sua vida? Você usa muito, né, as perguntas, né? O porquê. Vou falar do livro, né? Mas vou falar de um contexto geral. O que o livro traz, o que o autor quer abordar é assim: se não tem um porquê, não tem conexão com nada, pra nada, né? Então, assim, de repente eu faço um trabalho específico, só que esse trabalho não faz muito sentido pra mim. E aí a minha entrega e a energia que eu vou colocar nesse processo é muito diferente de se aquilo fizesse sentido pra mim. Né? Pode parecer assim, às vezes óbvio, né, o que eu tô falando, mas não é. Pensa aí, quanta coisa a gente não faz porque alguém mandou, né? A gente brinca aqui na Mentalize que a gente faz porque o mestre mandou, né? O mestre mandou, falaram que era assim que tinha que fazer, eu vou lá e faço. Só que isso causa
Inclusive, são essas pequenas coisas que vão tirando a nossa energia vital. Olha isso. Colocar a minha energia vital, que é a mesma para tudo. Eu posso escolher as atividades que eu vou fazer no dia, né? Então, imagina, eu posso fazer uma atividade em casa, eu posso fazer uma atividade no trabalho, eu posso fazer no trabalho mesmo, eu posso escolher entre as atividades que eu vou fazer. E se eu não sei porque eu tô fazendo, eu tô usando aquela energia de vida para uma coisa que não faz sentido para o meu cérebro. E aí, como, né, mente e corpo é completamente integrado, se eu vou repetindo esse movimento de fazer coisas que não fazem sentido para mim, o meu cérebro ele começa a mandar estímulos diferenciados para o meu corpo. Olha que coisa profunda. Não sei se você já tinha pensado por esse ângulo. Porque a gente só sabe que tem coisa que a gente não gosta de fazer, né? Tem coisa que a gente não sabe por que faz. Às vezes no trabalho, às vezes na casa, às vezes porque é uma herança familiar. Então eu nem sei bem por que eu faço, mas eu faço. Mas já tinha parado para pensar que o seu cérebro vai mandar determinados comandos para o seu corpo. E esse excesso de coisas que você faz sem saber por que faz pode gerar inclusive as doenças que você tem hoje. Olha isso, a profundidade disso. Isso tudo comprovadamente, tá? Tem inúmeros estudos aí já comprovando a relação das doenças com os sentimentos, com as emoções, né? E aí, quando a gente pensa nisso, aí faz sentido começar pelo porquê, né? Primeiro uma coisa mais interna, né? Você olhar para a sua vida, você olhar para a sua estrutura, você olhar para as atividades que você tem e se perguntar, cara, por que que eu faço isso? Por que que eu moro onde eu moro? Por que que eu tenho a profissão que eu tenho? Por que que eu tenho contato com as pessoas que eu tenho? Então, primeiro é um porquê bem de uma conversa interna, sabe? Cara, por que eu faço essas coisas? Então esse é o primeiro ponto. E aí, isso vai se ampliando, né? Depois eu começo a perguntar o porquê para outras pessoas. Então, para tudo que eu vou fazer na vida, né? O bacana é a hora que eu começo realmente a questionar. No meu trabalho, de repente eu tenho que entregar, sei lá, um relatório específico. Por que que eu faço isso? Por que que eu tenho que fazer essa atividade? Né? De repente eu tenho uma regra, alguma coisa que eu utilizo em casa, na minha família, né? Que veio da minha mãe, que veio da minha avó e eu faço na minha casa. E aí eu paro pra me perguntar, cara, por que que eu faço isso? Por que que eu lavo a louça nessa ordem? Por que que eu tomo banho desse jeito? Por que que primeiro eu passo o shampoo? Né? E muita coisa vai ter resposta, mas muita coisa não vai ter. Façam esse exercício. Peguem essa semana agora, assim, vai dar até uma pilhada, né? Você fala, caramba, parece que eu agora só penso, né? Só questiono por quê. Mas faz isso. Pega essa semana e tudo que você for fazer, se pergunta ou pergunta pro outro. Por quê, né? Por que que a gente faz isso? Por que que eu, de repente, sei lá, acordo e ligo a TV? Por que que eu falo isso pro meu filho, pra minha filha? Eu acredito nisso realmente? E aí, se você vai se fazendo as perguntas, muitas vezes você não tem resposta. Você fala, caramba, eu não sei. Eu já contei, acho que até em outra live, mas vou contar de novo porque eu acho que pro contexto faz sentido, né? E podem ser pessoas diferentes. Aquela historinha da forma de bolo. Que é a pessoa, a menina quer fazer um bolo, ela não tem a forma, ela fala, mãe, eu queria fazer o bolo, mas não tenho aquela forma, né? Será que vai dar errado? E a mãe fala, olha, não sei, a gente sempre fez assim. Bom, vamos ligar pra sua avó, vamos perguntar? Quando elas ligam pra avó, a avó fala, imagina, a gente fazia naquela forma porque era a única que cabia no meu forno da época, né? E aí, por coincidência, eu acabei fazendo, e na receita eu escrevi que era naquela forma. Mas não tem necessidade, né? E talvez, se não tivesse tido a pergunta do porquê, aquela pessoa ficaria sem comer bolo, a menina não faria o bolo, né? E aí, então é um pouco disso, né? A gente talvez deixe de degustar algumas coisas da vida, de viver algumas coisas, porque a gente esquece de perguntar o porquê. Tá fazendo sentido, gente? Me respondam, vocês que estão aqui. E aí, pra quem assistir a live depois também, vocês vão ver que na plataforma tem um campinho para deixar perguntas, para colocar reflexões, interajam também na plataforma, que é bem bacana. A gente sempre volta lá e responde também. E aqui mesmo, enquanto a live estiver no Instagram, também pode colocar aí se faz sentido
E me tragam aqui também ideias, se vocês quiserem, pra gente refletir junto. Ah, bacana. Ó, a Mata aqui, a Sildete, muito bom. E aí, agora, seguindo nessa linha do livro do Simon Sinek, né, que ele fala. Então, começa pelo porquê, né? Faz essa perguntinha do porquê e aí mais do que fazer a pergunta, né? Ou além de fazer a pergunta, comece a falar os seus porquês. Então, para quem empreende, por exemplo, as pessoas sabem o porquê você empreende, as pessoas sabem exatamente por que você faz o que faz. E ainda que você não empreenda, né? De repente no seu trabalho, as pessoas sabem por que você escolheu essa profissão, as pessoas sabem a importância de você estar neste trabalho, a importância dos valores dessa empresa, de repente, para você. Sabe por que as pessoas não sabem? Porque muitas vezes você não sabe. E aí, começar a falar sobre isso pode tocar numa ferida, aquela ferida que a gente precisa tratar em terapia, sabe? Porque às vezes eu escolhi uma profissão porque alguém queria que eu escolhesse, porque essa profissão ela vem de geração para geração, porque alguém disse que era bacana. E aí eu não deixo as pessoas saberem o meu porquê, porque eu nem tenho um porquê. Olha como é profundo, né? Mas isso é falta de energia vital, isso é falta de vida, né? Isso é falta de tudo, assim, dessa conexão que a gente tem com a nossa alma. Então, quando eu consigo falar os meus porquês, aí eu tô num caminho legal. Aí significa que, poxa, olha, eu posso falar para quem quiser ouvir o meu porquê. E o porquê conecta a gente. Voltando lá, né? Para quem tem, por exemplo, um negócio, ou para quem precisa se vender de alguma forma. Se você não conta essa historinha, se você não fala porquê, as pessoas não conectam com você, né? Elas não conectam com o seu serviço, elas não conectam com a sua, com o que você oferta ali. Até mesmo o seu currículo. Se você não tem um porquê, né? Se quando você está montando o seu currículo, imagina, você vai participar de uma entrevista de emprego, de repente numa empresa. Se você não sabe o porquê da construção daquele currículo, não faz sentido. A hora que você vai vender isso para quem está te contratando, para quem está fazendo a entrevista, não faz sentido nenhum. Então, olha isso, né? Vamos voltar, vamos pegar lá o fio da meada, porque é muita reflexão. Se a gente não tem um porquê bem definido, eu não consigo transmitir isso na minha fala, eu não consigo transmitir isso nas minhas ações do dia a dia, eu não consigo transmitir isso no meu currículo, por exemplo. E aí a hora que eu vou participar de uma entrevista, né, vamos falar de todas as vertentes aqui, a hora que eu vou levar isso para uma entrevista lá na empresa, eu não consigo transmitir a emoção realmente que eu tenho em relação àquele trabalho, aquela nova oportunidade, aquele momento, sabe? Agora, se eu consigo organizar tudo isso, se eu consigo organizar toda essa estrutura na minha cabeça primeiro, entender por que eu faço o que eu faço, né? Eu começo, por exemplo, pegando esse exemplo ainda, montar o meu currículo, e eu começo a montar o meu currículo de uma forma com amor mesmo, sabe? Eu começo a colocar ali e falar, cara, que bacana, olha. Aí você começa até a fazer um trabalho assim na sua mente de quando você estava lá, por exemplo, na faculdade. Caramba, olha como é a minha história, olha que história legal para valorizar. A época que eu estava na faculdade, olha, aquele era puxado de repente, ou é puxado, não sei a fase da vida que você tá. Ou no curso, a época que eu estava fazendo aquele curso ali, poxa vida, caramba, né? Olha que legal, quanto eu me esforcei, olha o horário que eu fazia esse curso, olha como era, eu fazia isso e mais um monte de atividades. Você começa a colocar valor naquilo se tem um porquê, se realmente existe um porquê. E aí, se não existe, sempre é tempo, é hora de eu olhar e falar, caramba, né? E aí, né? Eu dar um porquê, eu determinar um porquê para aquilo. Então, baseado lá no livro, né? Ele fala, então pergunte sempre o porquê e fale o seu porquê. Fale o seu porquê nas relações, fale o seu porquê no momento, explique o porquê, né? Por que você quer aquilo, por que você não quer aquilo. Isso vai evitar uma série de conflitos. Quando eu falo, olha, eu quero
vou para outro exemplo. Eu quero jantar fora. Mas por que você quer jantar fora naquele lugar? Se eu deixo aquilo subentendido, a chance de ter conflito, mas não quero ali, mas não, é muito grande. Se eu tenho um porquê, cara, eu quero jantar naquele lugar porque aquele lugar é importante pra mim, porque faz um ano que eu não vou, ou porque eu gosto muito desse tipo de comida, ou porque eu tô muito feliz e eu quero comemorar, eu quero comer o tipo de coisa que eu gosto. Se eu coloco um porquê, os conflitos são menores. E aí, cara, o que a gente quer na vida? Viver com leveza, não é? A gente quer só viver tranquilamente. Então, se eu coloco o porquê nas minhas ações, nas minhas coisas todas, as chances de conflito são menores. E é isso que a gente está buscando na vida. Fazendo sentido, gente? Porque eu fui para vários lugares ali, mas é que vocês estão acompanhando o raciocínio comigo? Ó, eu estou passando por isso na minha terra, na Bahia, ao mesmo tempo trabalhando com a profissão que escolhi. Amo. Ah, que coisa boa. A Raizinha deu uma guinada, né? A Raizinha 23 foi de plantio, 24 vai ser de colheita, hein? Uma coisa boa. Então, agora sim, ó. Então, de novo, essa semana, coloquem o porquê na vida de vocês de forma muito forte. Eu também vou fazer isso. Então, tanto o porquê para perguntar, né? Por que as pessoas fazem? Por que você quer que eu faça isso? Por que eu faço isso na minha casa? Por que eu tenho essa regra na minha casa? Né? Que cultura é essa que eu venho vivendo? Faz sentido ainda? Não faz sentido? Isso é de outras gerações, né? Por que eu falo assim com meu filho? Por que eu ainda, né? Essa é polêmica. Por que meu filho não pode tomar água gelada? Que aí, assim, né? Aí é um outro âmbito, aí não vou entrar, mas se você for falar com os pediatras ali, faz sentido nenhum. E aí, a gente ainda tem algumas... A gente ainda vive, né, nessas crenças e tudo mais. Então, assim, quando eu começo a me perguntar, cara, por que ele não pode fazer isso? Nossa, por que ele pode e eu não? Nossa, por que... Então, quanto mais porquês você colocar na sua semana, né, vai dar uma pilhada. Aí você vai pensar, fala, caramba, parece que toda hora eu tenho que pensar no porquê. E isso é um treino. Daqui a pouco tá muito mais natural. E daqui a pouco você não tá fazendo um monte de coisa que pesa o seu dia e que não faz mais sentido. Então, colocar o porquê na pergunta para outros, colocar o porquê na sua forma de falar, sempre explicar o porquê, né? Por que você faz, por que você quer, né? E aí nisso, se preparem, vai vir muita coisa junto aí, muito questionamento, muito, poxa, por que eu faço, né? Por que eu faço isso afinal? Por que eu ainda acredito nisso? E aí, mais do que o porquê, o Simon Sinek fala de uma coisa que chama ciclo dourado. Círculo dourado. O que é um círculo dourado? É além de eu perguntar o porquê, eu também perguntar o que e como. E claro, se eu tenho, por exemplo, um negócio ou na empresa, se eu sou gestor, se eu sou o funcionário, para qualquer situação, se eu conseguir construir a minha fala no o que, como e porquê, eu tenho sempre pensamentos muito claros, muito formados, eu consigo transmitir a informação que eu quero de forma muito rápida e muito fácil, né? Então, se eu puder levar para as pessoas e também formular as minhas perguntas baseado nisso, né? Então, o que eu quero, como nós vamos fazer isso e por quê? Se eu conseguir treinar a minha forma de verbalizar ali, para sempre responder essas perguntas, as coisas vão ser mais fluidas, a resposta vem mais rápido, mais direta e as resoluções também são mais rápidas. Faz sentido aí, gente? Eu achei que faz super sentido. Eu e um monte de gente, né? Porque esse livro ele é best-seller. Mas, cara, é muito legal, assim. A gente não foi... a gente não foi treinado para fazer perguntas. Primeiro de tudo. Quem aí, quando era criança, foi mais treinado para ficar quieto do que para falar, né? Quem aí, quando era criança, ia num lugar e as pessoas falavam assim, ó, criança não fala. Ó, você vai na casa do seu tio e silêncio. E aí isso são memórias intrínsecas, são coisas que estão ali, ó, guardadinhas em algum lugar do nosso subconsciente. E aí, de repente, quando eu vou fazer o porquê, daquela...
aquele frio na barriga. Fala, cara, será que eu deveria perguntar? Ai, será que não vão brigar comigo? Ai, será que... Tudo a nossa criança interior aí, quando vem essas coisas, porque o adulto, ele é livre. O adulto, ele sabe por que ele tá fazendo as coisas. Então, ele não tem esse medo, quem tem é a criança. Então, esses registros que a gente teve na infância, faz muitas vezes a gente, entrar numa casca e não perguntar e fazer o que o mestre mandou. Só que às vezes a gente tá sofrendo por isso. Quando a gente constrói o enredo no o que, como e porquê, para falar e para perguntar, cara, ninguém derruba o discurso. E principalmente eu mesma começo a me perguntar. Para eu elaborar um discurso de o que, como e porquê, às vezes eu mesma ali já falo, ixi, não tem sentido nenhum isso que eu tô fazendo. Ixi, caramba, meu, não é? Às vezes assim, eu quero falar com meu marido um negócio ali, porque eu quero ter uma DR com ele. Vou discutir a relação ali. Aí eu falo, não, então eu vou falar pra ele. O que eu vou falar? Vou falar aquilo, né? Como? Como a gente deveria fazer isso? Por quê? Às vezes no porquê eu já falo, ih, gente, nada a ver. Isso aqui é birra. É minha criança interior mesmo fazendo birra. A hora que eu tô me preparando para construir esse enredo, esse discurso, eu também reflito. E aí, por outro lado, se o discurso é consistente, se eu consigo me responder, né, o que, como e porquê, aí consolidou, aí tá bacana. Ó, quer ver? O pessoal tá comentando aqui, deixa eu ver aqui. Ó, a Rai colocou: vamos voltar aos porquês, aquela fase das crianças. É isso mesmo, olha que legal, a criança que é livre, né, naquela fase, que é a fase de maior liberdade da criança, porque ela ainda não teve contato com um monte de coisa na vida, ela não pergunta até demais por quê, tudo porque... Olha que lindo, né? Que legal. E se hoje, como adultos, como pais, tios, né, cuidadores, a gente puder deixar essa criança ser livre, a gente vai formar um mundo diferente. É só assim que a gente vai formar um mundo diferente lá na frente. A hora que a gente deixar os pensadores pensarem, né, e perguntarem. A Má colocou, faz total sentido. E a Rai colocou, quando meu pai estava com visita e a gente perguntava alguma coisa, ele só olhava, era assim mesmo, né? Era só um olhar. Ok, né? Assim, as gerações anteriores passaram por isso, a gente dá o que a gente tem. Agora, a gente tem esse conhecimento, né? Esse conhecimento tanto da questão do cérebro, da importância, né, do porquê pro cérebro, como do mundo mesmo, né? Muita gente não perguntou o porquê e hoje está doente, né? Muita gente não pôde perguntar o porquê e hoje se frustra, né? É frustrado porque não consegue de repente alcançar um cargo maior na empresa ou porque não consegue se posicionar com o marido, com a esposa, com os familiares, né? Então hoje a gente está passando por esse momento de colher os frutos dessa geração que não pôde perguntar o porquê, né? Dessas gerações todas. Mas agora, né? Agora com conhecimento, com essa globalização toda, com essa informação que chega até a gente pode quebrar o ciclo e fazer diferente, né? O que a gente traz muito aqui na Mentalize, que tem que ficar muito claro sempre, é isso. Cara, não dá para mudar o passado. O que dá é para eu mudar a visão que eu tenho do passado, né? Então olhar isso sempre com cada vez mais carinho e mudar o que eu vou fazer daqui para frente. Isso eu posso, isso eu devo, né? Se eu não mudar o futuro, se eu continuar reproduzindo determinadas crenças, se eu continuar reproduzindo as coisas, aí parou em mim, né? Poxa, eu tenho a sabedoria, eu tenho o conhecimento, eu enxergo agora e eu não fiz nada. Né? Então, realmente, a gente teve bastante restrições, alguns em maior nível lá no passado, né? Alguns realmente assim, eram restringidos mesmo, sofreram mesmo, outros um pouco menos e tal, mas agora a gente deslancha daqui pra frente, agora a gente faz diferente com essa geração nova que vem. Então, gente, pra gente finalizar, o que tem que ficar, assim, né? Que eu vou ficar muito feliz se vocês depois relatarem que estão fazendo e tudo mais. Se vocês conseguirem se perguntar, pelo menos uma vez nessa semana, por que eu estou fazendo isso que eu faço? Se vocês conseguirem se perguntar de verdade, sabe? Poxa, por que é tão pesado? Muita gente vem pra mim na mentoria, vem pra Flavinha na mentoria e fala assim, cara, eu não consigo descansar, não consigo relaxar, não consigo sentar no sofá.
Se eu conseguir fazer esse tipo de pergunta, sabe? Cara, por que que eu não consigo? E principalmente se eu conseguir chegar numa resposta, né? Se eu conseguir observar o padrão da minha família, o padrão normalmente daí da minha mãe, né? O padrão de alguém que não descansava, eu consegui falar, ué, olha só, acho que eu tô entendendo, né? Eu vi isso, mas eu não preciso mais reproduzir. Se você conseguir quebrar o padrão ali, cara, legal, é isso, o intuito dessa live é isso. Então, se perguntar por que que eu faço o que eu faço, por que que eu faço como eu faço, então, buscar isso dentro de você e treinar, é um treino mesmo, para elaborar discursos baseado no o que, como e porquê. Pode até anotar, tá? Se vocês quiserem, se não tiver com papel e caneta agora, reassiste a live depois e anota. O que, como e porquê. Deixa um post-it na sua frente. Tudo que você for fazer, poxa, agora, daqui a meia hora, você vai sentar para fazer uma coisa do seu trabalho. Pergunta, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Às vezes ali no meio do caminho você vai falar, como eu vou fazer? Você fala, cara, eu não preciso fazer desse jeito. O como que tá me prejudicando. Às vezes você vai olhar e vai falar, ué gente, por que eu ainda faço isso? Eu não precisava fazer. Ou, o que eu vou fazer? Nossa, caramba, eu não tenho que fazer isso. Entende? Tá bom? Muito bom. Deixem aqui um comentário se faz sentido, né? Se vocês quiserem trazer mais vertentes, aqui foi bacana, ó, que a Raizinha trouxe pra gente, né? Fez a gente lembrar lá da nossa infância, que com certeza foi a infância de todo mundo ali, né? De quanto a gente era restringido. Fez a gente lembrar também como as crianças, né, fazem o que tem que ser feito, né? Como elas perguntam o porquê das coisas. Então a gente pode e deve se inspirar nas crianças. E quanto mais a gente utilizar o porquê às vezes ele é dolorido, né? Porque quando eu me pergunto, quem não assistiu o meio aqui dessa live, eu falei sobre isso, né? Mas vou reforçar. Quando eu me pergunto por quê, às vezes eu tenho que dar uma resposta e às vezes eu não tenho essa resposta. Então dói, né, também. Mas, né, se você não tiver medo, né, de se provocar e de se permitir, podem sair coisas maravilhosas. Você pode deixar para trás bagagem, sabe, peso mesmo que não é seu. Você pode deixar para trás um montão de coisa que não é mais, não faz mais sentido. Então façam esse exercício. Pergunta por quê o tempo inteiro, pergunta para os outros, pergunta para si, por que eu faço isso? Por que eu não inverto a ordem? Por que eu ainda faço isso? Por que eu não fiz isso nunca na minha vida? Por que eu nunca me permiti fazer isso? Se pergunta o tempo inteiro, por quê? Por quê? Por que eu tô me sentindo assim, por exemplo? Isso é legal também. Às vezes eu me sinto mal com uma coisa. Cara, por quê? Para tudo. Sabe, vai para um banheiro ali, para. Esteja onde você estiver, sabe? Fala, cara, por que isso me fez tão mal? Por quê? Muitas vezes a resposta já tá aqui dentro. Mas inúmeras vezes. Eu e a Flavinha, né? Antes da Mentalize nascer, eu e a Flavinha, a gente era ambiente de escuta e de troca. E a gente é. Então, a Mentalize nasce por isso, né? Porque eu e a Flávia, a gente sempre se ajudou muito a se ouvir, a entender esses porquês. E a gente falou, cara, tá na hora de expandir. A gente tem que ajudar mais pessoas a fazerem essa conexão que a gente tem uma com a outra e também ajudar mais pessoas a se escutarem, a se perguntarem, né? A gente tem que aumentar essa troca. Mas eu e a Flavinha, a gente sempre fez isso. Falou, cara, por que isso me incomoda tanto? Né? Então a gente fazia isso uma com a outra e aí a gente se ajudava também. Falava, cara, isso do banheiro era isso, ó, para tudo agora, vai para um banheiro. Ou às vezes a gente trabalhava junto, né? Não sei se todo mundo conhece a história minha e da Flá. Eu e a Flá, nós somos as mentoras da Mentalize e Realize e nós trabalhávamos juntas. E muitas vezes era isso, tipo, tava... Cara, não tô nervosa, não sei, isso mexeu comigo. Uma catava a outra, falava, vem pro banheiro, vai pro banheiro. Entrava no banheiro, falava, fica aí refletindo o tempo que for necessário. É sua saúde mental que tá em jogo, é sua vida que tá em jogo. Aí entrava, pensava, por quê? Por que a fala dessa pessoa me afetou tanto? Por que o jeito, né, que eu falei com aquela... Por que eu falei daquele jeito com aquela pessoa? E tudo tá na sua própria história, tudo tá dentro de você, tudo tá nas suas referências de vida. Então, bons porquês pra vocês. Ó, que bacana. Ah, obrigada, Má. A Má falou live maravilhosa. A Sildete, gostei. Vou fazer, pois o porquê nos faz refletir e fazer diferente. Isso mesmo, Sildete. E a Joyce colocou, quero fazer esse exercício. Isso, faça.
Faz agora, faz hoje, faz toda hora, sabe? No começo vai falar, ai meu Deus, parece que eu só penso nisso. Né? Parece que eu só. Ai meu Deus, parece que agora eu tô pensando demais. Anota, se tiver algum pensamento que está incomodando muito, anota as reflexões que vem, pega um caderninho e fala, olha, pensei nisso e minha reflexão foi essa. A hora que você anota, o cérebro, opa, ela não perdeu essa informação. Então faz isso, anota, faz bastante pergunta o porquê, fala os seus porquês para as pessoas e sente a leveza dessa semana. E conta, tá? Me conta. Depois volta aqui nos comentários da live ou qualquer canal que a gente tem aí da Mentalize e fala pra gente, porque é importante também essa devolutiva, tá bom? Bom, pessoal, então, como eu sempre falo aqui, não desejo que vocês tenham um bom dia, desejo que vocês façam um bom dia, que vocês façam uma ótima semana. E para quem é membro Mentalize e Realize, hoje à noite a gente já começa com tudo, com a Janine Janelli, mentora de mentalidade. A mulher é sensacional. Então se preparem, papel e caneta na mão e bora com a gente 8 da noite. Um beijo, fiquem com Deus.